Oi, gente. Meu nome é Bianca, eu faço parte do ministério da IBNU, que é chamado Integre Jovem. E a gente tem esse canal aqui no YouTube, onde a gente está dando um pouco de devocionais. A gente sempre escolhe um livro onde a gente vai discutindo um pouco sobre os capítulos. A gente está falando sobre o capítulo 5 desse livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Esse vídeo eu vou estar começando a parte 2 do capítulo 5. Então, se você chegou agora, eu recomendo que você esteja vendo os outros vídeos do capítulo 1, 2, 3 e 4 e o capítulo 5, parte 1, para você entender aonde a gente está situado. O Timothy Keller vai falar que um dos motivos pelo quais a gente tenta idolatrar tanto, políticos e ideologias, tem a ver com a insegurança que o homem tem com a sua incapacidade de controlar o próprio destino. Então, se você parar para observar, a gente não consegue controlar grande parte das circunstâncias que fazem a gente ser quem nós somos e fazer o que a gente faz. A gente não consegue controlar, por exemplo, o século que a gente nasceu. Se eu tivesse nascido na Idade Média, a minha vida seria completamente diferente. Eu não consigo controlar os pais que eu vou ter, o país que eu vou nascer, a minha condição social, até os meus próprios talentos, as minhas próprias habilidades e as minhas próprias tendências naturais a gostar de alguma coisa e não gostar de outra. São muitos fatores que a gente não consegue determinar. O Timothy Keller vai falar que a nossa vida é determinada principalmente por 3 fatores, que é a genética, as nossas circunstâncias do ambiente e as nossas próprias escolhas. Então, por mais que alguns coaches motivacionais falem que tudo só depende de você e que você pode ser o que você quiser no momento que você quiser, a gente sabe que a gente não consegue controlar grande parte das coisas que a gente vive, nenhum tipo de circunstância, nem nossas condições genéticas. Então, na verdade, a gente é muito mais dependente do que a gente acredita ou que a gente gostaria de ser. Tudo que nós temos é dado por Deus. E a melhor maneira da gente lidar com a nossa impotência é reconhecer que nós somos criaturas. Nós fomos criados, nós não somos criadores, nós não somos deuses, nós não somos onipotentes. E a melhor maneira de a gente lidar com isso é perceber que a gente é incapaz de controlar todas as circunstâncias do nosso destino. E que a gente realmente precisa confiar num Deus que é muito maior que a gente, que tem muito mais poder que a gente para poder estar conduzindo a nossa vida. Um outro aspecto da nossa insegurança sobre a nossa falta de controle e poder sobre nossas vidas é que a gente acaba tentando exercer ao máximo o poder nas pequenas áreas de nossas vidas. Então, você não precisa ser um grande político e estar dominando uma nação para você abusar do seu poder. Às vezes, as pessoas elas acabam abusando do poder nas pequenas coisas que elas fazem. E a gente costuma aqui no Brasil falar que isso é a síndrome do pequeno poder. Então, todo mundo já passou por uma circunstância que tinha alguém numa fila, numa burocracia, e que parece que a pessoa poderia ter facilitado aquela situação, ela poderia ter te ajudado de alguma forma, mas ela fez questão de exercer aquele pequeno poder que ela tinha de aumentar a burocracia, de não deixar você entrar porque você atrasou 2 segundos. Enfim, a gente sabe, todo mundo já viveu essa circunstância da pessoa que parece que tem aquele pequeno poder, que não é de controlar uma nação, mas é de controlar uma pequena parte da vida do cotidiano, e a pessoa acabar abusando daquele poder. E às vezes a gente acaba abusando do poder das nossas próprias relações interpessoais, da relação que a gente tem com o nosso namorado, com o nosso marido, com nossos amigos, com nossos filhos. Sempre que nos é dado, às vezes, um pequeno poder, a gente acaba super exercendo aquele poder, porque é uma forma de a gente sentir que ainda tem um pouquinho de controle sobre a nossa vida. Lá no livro de Daniel, a Bíblia vai contar também a história sobre o rei Nabucodonosor. E é um rei que precisou ser trabalhado sobre toda essa questão de poder. A Bíblia conta um pouco sobre a história da Babilônia, que foi o reinado que superou todos os outros impérios que haviam naquele momento e dominou o reino de Judá. Quando eles dominaram aquela região, eles levaram toda a elite intelectual, todos os sábios, todas as pessoas que eram um pouco mais ricas, eles levaram para a Babilônia para se tornarem sábios lá também, para que eles pudessem aprender do conhecimento das outras civilizações. Um dia, Nabucodonosor teve um sonho que nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu decifrar. E a única pessoa que conseguiu decifrar foi Daniel, que era um judeu, e ele teve que pedir ajuda para que ele pudesse interpretar aquele sonho.
A estátua tinha uma cabeça de ouro, um tórax de prata, o abdômen era feito de bronze e os pés eles eram feitos metade de ferro e metade de barro. Enquanto ele estava vendo aquela estátua, veio uma grande pedra e derrubou e esmigalhou toda a estátua. A estátua representava todos os reinos da terra, que eram conhecidos naquele momento, e elas representavam também todas as aquisições humanas, a cultura, o comércio, os governos, os poderes. Era como se aquilo representasse toda a civilização humana. E aquela pedra que veio e destruiu era o reino de Deus. Era Cristo vindo e destruindo tudo o que a gente conhecia e todos os reinados que existiam. Aquele sonho era um chamado à humildade, tanto para Nabucodonosor, de saber que aquele império que ele estava construindo, que era a Babilônia, um dia iria deixar de existir, tanto para nós que somos leitores, que achamos que a civilização humana, que tudo que a gente construiu, todos os nossos governos, nossos sistemas políticos são as coisas mais incríveis do mundo, mas a gente sabe que um dia Deus virá, Jesus voltará e ele vai instituir o seu reino que durará para sempre. E que nenhuma das conquistas humanas são maiores do que o reino de Deus que controla tudo que está acontecendo na humanidade. Quando um reino muito ruim sobe ao poder, quando a gente tem ditadores, a gente pensa que Deus não está controlando nada e que as coisas são de forma aleatória. Mas nenhum governo sobe ao poder sem a permissão de Deus. Ele está no controle da história da humanidade e um dia ele vai vir para restaurar tudo. Ele está controlando cada situação que acontece e a gente pode confiar que ele sabe o que está fazendo. Nabucodonosor, naquele momento, estava sendo chamado a repensar o seu conceito de poder. Ele estava sendo chamado a pensar que havia um Deus soberano que ele tinha que prestar contas e que ele não podia fazer simplesmente tudo o que ele quisesse. Ele precisava ter um coração humilde e saber que Deus é que controlava todas as coisas. Mas aparentemente isso não foi suficiente. E Deus teve que ter outra intervenção ainda mais intensa para mudar o coração de Nabucodonosor. Então lá em Daniel 4, mostra uma cena em que Nabucodonosor está olhando para o reino da Babilônia e se orgulhando de tudo aquilo que ele tinha conquistado. E pensando como ele era grande e tudo que ele tinha feito. E naquele momento, ele enlouqueceu. A Bíblia não relata exatamente o que foi que aconteceu, mas aparentemente ele foi submetido a algum estado de doença mental muito grave, que ele não pôde mais ficar no palácio, não pôde mais ficar entre os nobres, e ele acabou ficando junto com os animais. As unhas começaram a crescer, o cabelo começou a crescer, ele comia junto com os animais do que crescia do campo. Então foi uma situação de humilhação muito grande, porque ele mesmo sendo o rei todo-poderoso não pôde controlar a sua própria loucura. Uma das grandes ironias do pecado é que quanto mais a gente tenta se tornar parecido com Deus, mais a gente quer ser o Deus da nossa própria vida, mais inferior a gente se torna. Então o pecado faz com que a gente tenha atitudes cruéis, com que a gente seja egoísta, com que a gente ceda aos nossos instintos mais primitivos. E ao invés de a gente se parecer mais com Deus, a gente acaba tendo um comportamento mais bestial, mais animalesco. É como se a gente perdesse um pouco da nossa própria humanidade sempre que a gente se entrega ao pecado. A história de Nabucodonosor, ela é uma história bem icônica, porque ele literalmente começa a viver como um animal, a se comportar como um animal. O orgulho dele acabou gerando a queda dele. Aí ele realmente tem esses comportamentos mais primitivos. Mas na nossa vida diária, muitas vezes a gente perde um pouco da nossa humanidade pelo nosso próprio orgulho e pela nossa vontade de ser Deus sobre as nossas próprias vidas. Uma história também muito parecida e muito interessante está na Viagem do Peregrino à Alvorada, da sequência das Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Então, sou super fã das Crônicas de Nárnia, li várias vezes quando eu era criança e quando eu era adolescente, e esse livro sempre foi muito importante para mim. Para quem lembra, tem um personagem chamado Eustáquio, que é um inglês super orgulhoso das conquistas da civilização. Teve um dia que Eustáquio ele encontra uma caverna cheia de tesouros e ele fica maravilhado de encontrar tanto ouro, pensando em tudo que ele iria fazer com todo aquele dinheiro. Então ele fica encantado com aquele ouro, com aquele tesouro e acaba adormecendo. Quando ele acorda, ele percebe que havia se transformado em um dragão.
Um dragão era um ser extremamente poderoso, porém extremamente desumano e extremamente solitário. Então, a história dele acaba sendo um pouco parecido com a de Nabucodonosor, porque o tanto que eles eram orgulhosos e que eles se achavam, acabou transformando eles em uma forma não humana, em uma forma mais bestial. Então ele começa a sofrer muito, porque ele se sente muito solitário, ele não consegue falar com os outros colegas, ninguém entende o que ele está pensando. No começo todo mundo tinha medo dele, e ele começa a se humilhar e a perceber que na verdade ele estava sendo muito arrogante, que ele na verdade ele era muito orgulhoso. Mas ele não conseguia se livrar daquilo. Até que ele encontra Aslan, que é o leão que dominava Nárnia. E para quem acompanha a história de Crônicas de Nárnia, sabe que aquela é uma analogia, né, para Cristo. Então, ele fala e ele pede para ser curado. Ele pede para ser regenerado em ser humano novamente. E aí então vem a cena em que Aslan vai tirando com as garras dele todas as camadas que ele tinha por cima, cada uma das camadas que estavam por cima dele, até ele se tornar um humano de novo que estava debaixo de várias camadas. O processo parece ser bem lento e bastante doloroso, e para mim sempre foi uma metáfora de como que o nosso processo de regeneração, o nosso processo de se tornar seres humanos melhores, é um processo doloroso, né? Deus, quando ele transforma a gente, raríssimas das vezes ele transforma a gente num passe de mágica e a gente se torna livre de todos os nossos pecados, mas ele vai tirando camada por camada até ver o que realmente está no nosso interior, até conseguir regenerar a gente por completo. O orgulho, ele pode gerar o colapso e a perda da nossa própria humanidade. Mas se você deixar que Deus te humilhe, a morte do nosso orgulho pode ser a nossa própria ressurreição. Foi isso que aconteceu, tanto com a história de Eustáquio em Crônicas de Nárnia, quanto na história de Nabucodonosor. Teve uma hora que Deus restaurou a sanidade de Nabucodonosor e ele conseguiu reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a finitude da própria existência, e ele falou que ele voltou melhor do que ele era antes. Então, quando ele voltou, ele não voltou para o mesmo estado, ele voltou uma pessoa muito melhor depois de ter sido humilhado pelo próprio Deus. Jesus também precisou se esvaziar da sua própria grandeza, mesmo ele sendo Deus e mesmo ele não precisando, ele se esvaziou da natureza de Deus para poder vir à Terra e mostrar o exemplo a ser seguido. E ele não foi só um exemplo, ele foi a redenção dos nossos pecados através do sacrifício que ele fez na cruz. Se a gente conseguir reconhecer o nosso próprio orgulho, a nossa própria autossuficiência e a nossa idolatria em diversos aspectos da nossa vida, a gente pode abrir o nosso coração para que Deus possa estar nos regenerando e nos transformando nos seres humanos que nós deveríamos ser desde o começo. Se nós nos rendermos a Deus e Ele for o centro das nossas vidas, Ele for realmente o soberano, a gente não vai mais ter necessidade de estar idolatrando políticos, de estar levando a ferro e fogo todas as nossas ideologias. A gente não vai ter necessidade de estar oprimindo as pessoas nos nossos pequenos poderes, porque a gente vai saber que Deus é o que detém todos os poderes. Ele vai estar ocupando o centro das nossas vidas. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre o valor que a gente tem dado para a nossa salvação política, se a gente tem brigado muito por causa disso, se a gente tem realmente colocado Deus no centro e como que a gente tem lidado com o nosso orgulho e com a nossa necessidade de controlar tudo. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.